Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um painel do RH Trust Experience 2022. Eu sou o Chico, Head de Branding e Comunicação do Reclame Aqui. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas super especiais para tratar de um tema mega importante para a nossa sociedade. E esse é o painel Encarando a Opinião do Consumidor, quando é importante as marcas se posicionarem sobre temas que são alvo de debate. Então, sejam bem-vindas. Eu estou aqui com a Ângela Faria, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão do Mercado Livre. Eu estou aqui com a Isabela Cruz, Inclusive Management Director no Grupo Carrefour. Esse eu tive que olhar a colinha, que é um cargo mais complicado. E a Juliana Biasi, que é líder de Marketing e Growth na Genial Care. Então, gente, sejam bem-vindas, primeiramente. Acho que aqui a gente tem um assunto, a gente estava até conversando antes de começar o painel, né, que é mega complexo, mega complicado, e a gente tem um espaço curto de tempo para trabalhar isso. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre vocês, na experiência de vocês, no trabalho de vocês, com anos de experiência trabalhando com isso, com as empresas que vocês passaram. Como é que vocês enxergam que a gente evoluiu no letramento, no aculturamento da sociedade em relação a essas temáticas? Se a gente evoluiu, né? Se tem uma esperança aí no fim do túnel, e qual é a conexão pessoal de vocês também com esse tema, com esses temas? Quem começa? Não, a minha experiência em diversidade e inclusão, ela veio de uma vontade genuína, assim, de trabalhar mais perto do assunto, né? A minha formação é em comunicação, em relações públicas, e eu fui agregando algumas cadeiras nesse decorrer da minha carreira, e aí veio a questão de sustentabilidade, entrou a questão, ESG, e nesse momento, diversidade e inclusão fazia parte, e sempre foi algo tipo, dá pra mim. Quero fazer, quero mexer nesse assunto, muito mais pela curiosidade e muito menos pelo viés do conhecimento naquele primeiro momento, né, uma visão mais prática do assunto. E aí você começa a estudar e entender que, na verdade, o assunto é muito mais amplo e muito mais possível do que falar sobre ações pró-diversidade, né? Que a gente fica falando dos grupos, que grupo que eu apoio, e isso fez muito sentido no passado em termos de criar uma cultura mais focada em inclusão. Então, a gente começa com esse ambiente focado em diversidade e chega num momento de discussão de como a gente trabalha a questão da inclusão de uma forma mais perene, de ponta a ponta, né? Que não seja só quando a gente fala dentro de recursos humanos, dentro de people, mas como que eu atrelo tudo isso ao meu negócio, como que eu faço que o meu negócio seja mais inclusivo, como que eu trago as pessoas de uma forma mais inclusiva, independente do grupo que ela atua. Acho que tem uma questão, né, que a gente até fala muito, né, Isa, de políticas públicas. O assunto começou muito focado em políticas públicas, e acho que a gente trouxe para as empresas um viés de trabalhar os grupos prioritários, que, né, são grupos que são minorizados na sociedade, e acho que hoje a gente está num outro patamar, né? Acho que passo para a Isa, que a Isa também é a nossa grande especialista aí no Brasil de gestão inclusiva, e acho que dá para a gente falar bem sobre isso. Que legal, bacana, Chico. Obrigada pela pergunta. E quando você fala, né, como que eu me conecto com esse tema, passa quase que um filme na minha cabeça, né? Eu sou psicóloga de formação, então o tema está muito conectado, né, com essa questão de entender o outro, de entender a dor do outro e como criar um espaço saudável, né? Porque no fim das contas, a inclusão é sobre saúde. Né, quem está se sentindo excluído não está saudável, né, está passando por várias dores ali que não deixa com que essa pessoa prospere, com que essa pessoa seja ela, né? Meu pai sempre dizia que queria que quando eu me formasse em psicologia eu tivesse uma creche, um abrigo para cuidar de crianças. Então essa questão do cuidar, né, da simplicidade dele, né, eu traduzo muito isso, né, que eu pudesse cuidar das pessoas de alguma forma. Eu acho que é muito a missão desse trabalho, né, como que a gente olha para o lado humano das organizações de fato, né? A gente tem a área de recursos humanos, mas às vezes é muito mais sistêmico do que de fato pessoas, né? E quando eu hoje estou numa empresa, né, no Grupo Carrefour, que a nossa vice-presidente fala muito disso, né? O nosso cliente é o nosso colaborador, né? Porque para a gente atender bem o nosso cliente, eu preciso de um colaborador tendo o básico, né? Que é um ambiente saudável, que é um ambiente adequado para ele trabalhar, né? E a gente vê sim que existe evolução, ainda como a Ângela falou, né, de muitas ações pontuais, né, que a gente chama de ação pró-diversidade, mas a gente não vê talvez essa agulha mudar na velocidade que a gente gostaria, porque a gente está tratando, né, questões estruturais com questões simples, a gente está simplificando um problema, muitas vezes, que é muito complexo, né, na ansiedade de agilizar, na ansiedade de
correr, a gente tem que incluir, a gente está se perdendo um pouco, eu vejo as organizações se perdendo um pouco nessa lógica de criar realmente um processo que vá atuar na estrutura da organização, né? E isso passa pela cultura corporativa, né? Será que realmente a minha cultura é inclusiva? Será que eu tenho políticas, as minhas políticas falam disso? Né? Porque a gente vai para a prática, né? A gente vai fazendo e a gente não olha como a gente estrutura isso. Então eu tenho sempre falado, gente, enquanto a gente não atuar na transformação estrutural da nossa empresa, né? Eu trabalho para uma empresa com 150 mil pessoas e eu não posso empurrar isso sozinho. Esse precisa ser um tema de 150 mil pessoas, né? Fazendo muito bem a sua parte, olhando para esse tema, né? Entendendo que é um tema importante para a organização. Então eu vejo que sim, tem mudado, óbvio, a gente está aqui porque a gente também é fruto, né, dessa agenda que tem evoluído, mas tem muito para fazer, muito. Né? E eu acho que a grande dor aí é a gente, de novo, tratar ações pontuais para problemas que são estruturais. A gente nunca vai conseguir dar conta, né, se a gente realmente não mudar a forma como a empresa é estruturada, a forma como são pensados os processos nas organizações. E aí, eu acho que a gente sai do tema um pouco ainda infantil, a gente trata esse tema um pouco de forma infantilizada, né, para trazer uma maturidade para esse processo. Né? De fato, não é um trabalho voluntário, né, e as empresas, às vezes, acreditam que esse tema é um tema que tem que ser tratado somente com grupos de afinidade, voluntário, né? A pessoa tem uma série de atividades, mas ela voluntariamente vai cuidar disso. Mas espera, se é estratégico, não pode ser voluntário, né? Eu preciso de alguém especialista nesse tema, né? Eu também não posso só tratar esse tema com boa vontade, né? Porque eu gosto desse assunto, porque esse assunto toca no meu coração. Eu acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar, assim, quase que narcisista, né? E tratar esse tema com a seriedade que ele precisa, né? Eu não tenho ninguém voluntário trabalhando na área de compliance, por exemplo, né? Eu não tenho ninguém voluntário trabalhando na área fiscal da minha empresa, né? Por que esse tema precisa ser tratado com essa ingenuidade quase, né? Então, acho que a gente precisa, para acelerar essa agenda, de fato, tratar o tema de forma estratégica e com método, né? E com uma abordagem que vai tocar na estrutura da organização, tá? Maravilha. Muito interessante, né? A minha experiência é um pouco diferente, né? Porque eu sou formada, né, em marketing, publicidade, trabalho há 16 anos com isso e não sou de uma área específica, né, com vocês. Então é muito interessante essa troca. Mas a minha relação sempre foi em todas as empresas que eu já trabalhei, até no direcional da minha carreira, é conseguir impactar de alguma forma na sociedade. Então, somar o que eu fazia como indivíduo numa organização para ampliar aquilo de uma certa forma, né? Então, fiz um pouco disso quando eu estava na Ambev, na 99, mais especificamente, tinha muito forte esse território de inclusão, diversidade e principalmente o território feminino virou uma causa de marca, né? Então, foi todo de dentro para fora, realmente um programa, mas foi sempre isso, assim, eu trabalhando para criar causas para marcas. E hoje eu me vi numa empresa que cria essa causa em mim, né? Que é que eu estou na Genial Care, que é uma health tech focada em desenvolvimento de crianças com autismo. Então, realmente, acho que até isso mostra como a gente está mudando e amadurecendo, né? Como até na sua tomada de decisão, no direcionamento da sua carreira, vocês aqui hoje especializadas em áreas como essa, eu fazendo uma mudança de carreira, pensando nisso, o que eu posso fazer como executiva, como mulher, como profissional, para trazer isso, desde os debates de questionamentos, né? Então, nessas últimas empresas que eu trabalhei, sempre foi em áreas de liderança. Então, sim, você acaba tendo um pouco mais de influência. Mas eu sempre tive isso desde as minhas experiências do início. Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente está fazendo diferente? Então, sempre tive essa veia, né, de questionar e tentar ampliar, que eu acho que é importante, eu vejo muito vindo dessas novas gerações também, né? Então, ainda precisamos amadurecer, como você falou, concordo 100%, mas eu vejo um pouco dessa diferença, assim, acho que as pessoas hoje estão falando mais sobre isso, né? Talvez tenha sido forçado nesse começo, mas que bom que forçou e agora a gente consegue ver, né, a mudança da própria publicidade, que é a minha área.
Cara, hoje quando você vê na TV, você já vê muito mais representatividade do que é o Brasil. As pessoas criando conexões, conseguindo ter exemplos, coisas que 5 anos atrás, que é super recente, já não tinha. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão trazendo esse debate, estão questionando e trazendo novas soluções. E é muito legal ver como isso está direcionando tomada de decisão de uma forma geral, tanto pessoal quanto como empresa, né? Então, essa é um pouco da minha relação com o tema e como eu fui me desenvolvendo aí na carreira para tentar cada vez mais trazer essa temática que é tão importante. E é muito... Desculpa, Chico, não, só ia complementar que é muito louco isso, né? Porque a gente fala de uma sociedade que busca a inclusão, né? Tem os nativos digitais, que a gente fala, mas tem agora tem os nativos inclusivos, né? Eu sou mãe, né? Tenho um filho de 6 anos, eu estava comentando ontem. Você pergunta para ele qualquer coisa em relação à diversidade e inclusão, ele fala sobre isso naturalmente. Os meus sobrinhos, né, não tem piada, não existe piada de mau gosto. Meu amigo é assim, você está falando do meu amigo. Então é uma sociedade que traz uma visão para as... Não dá mais para os negócios não pensarem nisso. Porque a sociedade que está vindo, ela que está aqui, né, que já está consumindo, né, tem alguém que compra para essa pessoa, mas ela exige isso. E a gente vê até esses nativos digitais ensinando os nativos inclusivos, ensinando os pais, né? Exatamente. A gente vê lá no próprio Reclame Aqui, a gente tem conversado muito sobre isso, e aí os novos papais, ou os papais ali de crianças de 9, 10 anos, falando, cara, criança na escola viveu uma situação, e aí traz para os pais, e os pais meio que têm que descobrir como tratar isso, porque nem pensavam, porque eles já lidaram com isso, já sabem como trabalhar isso. Mas como que você lida com isso com uma criança de 5 anos, de 6 anos? Como é que você ensina, como é que você traz? Então é a geração nova ensinando a geração antiga, ou com a experiência ou na marra, né? Eu vou ter que descobrir o que eu tenho que fazer para ensinar. Eu queria até puxar um gancho seu, Ju. Você trouxe aqui a questão da publicidade, né? Eu também venho desse mundo. E a gente que acompanha isso, a gente percebe o quanto que evoluiu e o quanto que existe mais representatividade, mas a gente consegue perceber, acho que justamente pela questão que a gente está discutindo aqui, de estar muito mais presente, o quanto que o consumidor não perdoa se ele descobre que é só uma campanha, né? Quanto que a marca às vezes usa representatividade em todas as peças e campanhas, e aí rola aquela foto, vaza aquela foto do grupo de trainee novo de 200 pessoas, não tem uma pessoa preta, não tem nenhuma representatividade ali. Então o consumidor também está muito mais atento em cobrar as marcas, né? Não, com certeza. Eu acho que hoje não existe mais aquela nice to have, né? Assim, é o must. Você tem que se posicionar e você tem que ser genuíno. Né? Ninguém cai mais no discurso que você dá uma investigada e ele é vazio. Então, eu acho que é por isso que é tão importante encarar com essa maturidade. Tá bom, a gente entendeu que esse é um valor, a gente precisa se posicionar até como iniciativa privada em responsabilidade com a sociedade, né? Com o mundo. Assim, você precisa fazer isso e ok, então como eu vou fazer de um jeito que eu consiga sustentar e entregar de verdade? Né? Então, posso até trazer um exemplo um pouco da 99, que era isso, assim, tinha toda uma questão, né, de trazer mais mulheres, pensando tanto nas motoristas parceiras quanto passageiras, mas não adiantava a gente fazer nenhum movimento se não fosse um reflexo interno. Então foi através de um comitê, que foram colaboradores de níveis diferentes, que falaram, não, a gente vai fazer um comitê de mulheres internos, para a gente começar a organizar isso. Depois, liderança foi patrocinar esse comitê para a gente realmente trazer, e a gente trouxe metas de equidade, meta de aumentar a liderança feminina, um monte de metas internas, que a gente falou, ok, isso realmente está sendo refletido, a gente está representado internamente, agora a gente pode levar esse discurso para fora, mas precisa ter soluções reais. Não adianta só fazer um manifesto lindo, maravilhoso, sem entregar. Então foi realmente entender, ouvir o que elas precisavam, o que tinha que fazer. Então, trazer realmente, diminuir barreiras de entradas, trazer inteligência artificial para melhorar a segurança. Um monte de coisa que tem que ser tangível. E, por exemplo, agora dentro da Genial Care, que é naturalmente,
Assim, você não tem que fazer um movimento para as pessoas entenderem que aquilo é importante. Cerne da companhia, né? Ela nasceu. E assim, é bem, a gente está numa fase inicial, está começando uma parte aí de crescimento, mas é muito engraçado como é o comportamento quase não tem nenhum tipo de resistência, sabe? Assim, da cultura, né? É parte da cultura, assim, cara, a gente tem que fazer porque a gente tem que, olha, tá na nossa mão mudar e continuar revolucionando a questão do autismo no Brasil. Olha o peso disso. Então, todo mundo já parte desse princípio e vai. Então, realmente você vê o quanto, quando já nasce, já é intrínseco, como isso move. É natural, né? É natural. E eu acho que o nosso papel é realmente que não precisa ser uma empresa que nasceu disso, né? Como a gente faz essa motivação, essa missão mesmo ser de todos os lugares, porque como pessoas e como empresas, a gente tem essa responsabilidade, né? De melhorar o ambiente que a gente está e acho que hoje ninguém perdoa mais, né? Se não é genuíno, se não está entregando, vai ser cancelado mesmo, nós temos na geração de momento, porque não tem como. Eu estava aqui pensando no que a Ju falou, e ele é um ciclo, na verdade, né? Esse processo, porque quando a gente olha para fora e fala, não, eu tenho que ter isso para o meu consumidor acreditar na minha empresa, eu percebo como um ciclo positivo, né? Eu preciso ter as pessoas dentro para que eu consiga, de fato, ter soluções para todos os tipos de pessoas, e aí eu falo de uma empresa como o Mercado Livre, né? Que, na verdade, a gente vende, né? Tem vendedores dentro da nossa plataforma, temos pessoas usuárias, né? De todos os tipos, de todas as, né? Então, assim, não dá para eu criar uma empresa que dentro não represente esse usuário. Então, acho que esse é um ponto. Então para dentro, eu tenho que ter essas pessoas para criar soluções para esses usuários. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho esse público interno variado e diverso, eu não consigo aumentar o meu público de usuários. Hoje, o e-commerce, mais ou menos, a gente atinge, pensando Brasil, 49 milhões de pessoas hoje usam e-commerce. Um país que tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, apesar de ser perto de 23%, a gente tem um potencial enorme de crescimento. Então, quantas pessoas hoje não são atendidas? Sejam para vender dentro da plataforma, seja para comprar. Então, isso quer dizer que tem pessoas aqui dentro que precisam trazer essa realidade para nós, falar, putz, aqui tem uma oportunidade, ali a gente não está focando, aqui tem uma inovação que a gente não está vendo. Então, assim, é um ciclo, por isso que eu falo que é um ciclo positivo. É olhar da perspectiva do usuário, do que o usuário precisa, mas também trazendo isso para dentro e criando um ambiente que todas as pessoas atinjam o seu máximo de potencial. Que aí é o que a Ju trouxe. Tem empresas que nasceram com um propósito muito claro de inclusão. O Mercado Livre, assim, é a sorte que a gente nasceu para democratizar o comércio eletrônico e serviços financeiros para transformar a vida das pessoas na América Latina. É uma empresa de 23 anos. Mas tem empresas com muito mais de 100 anos dentro do Brasil, ou empresas que estão nascendo agora, que às vezes eu fico pensando, esse turning point aí, aquela palavra que não é inclusiva, né? Mas é esse movimento de mudança que a gente precisa fazer, esse ponto de mudança mesmo, de falar, ok, até agora foi assim, a partir de agora vamos criar uma cultura que seja de mais inclusão, que atenda mais essa sociedade. A gente tem imperativos de diversidade e inclusão que a gente fala, o imperativo ou tem que ser pelo imperativo moral, né, que é essa questão social, como que a gente cria uma empresa que seja mais cidadã, seja pelo imperativo legal, porque as empresas hoje são cobradas, seja por cotas, seja pelas questões, né, de benefícios fiscais, ou pela questão de crescimento do negócio, né, o crescimento do negócio só vai acontecer dessa forma. Então as empresas novas têm esse benefício, acho que eu vejo muitas empresas novas, muitas startups, Mercado Livre com 23 anos, crescendo já dentro de um propósito de inclusão, de democratização, e tem empresas que precisam olhar agora como que elas fazem essa mudança, ou como elas já nascem com um propósito muito claro de tornar esse negócio possível para todo mundo. É bom para todo mundo, é bom para quem está dentro, é bom para quem compra, é bom para a sociedade, não tem erro, né? Eu estou aqui pensando também, é super rico tudo que vocês trouxeram, e aí eu penso também em empresas, né, como por exemplo o Mercado Livre, que tem um entregador ou uma entregadora batendo na sua porta, como o Grupo Carrefour Brasil, por exemplo, que tem, né, 150 mil pessoas, 80% dessa população está numa loja no qual eu atendo milhares de pessoas por dia. Então, por mais que eu ainda tenha, né, essa lógica de que eu preciso ter uma equipe diversa para atender um cliente diverso, eu tenho também a população de cliente que é conservadora e que não aceita
né, encarar a realidade. A gente teve um caso recentemente que foi uma cliente que entrou numa loja, pediu uma ajuda, o nosso colaborador não respondeu e ela foi abrir uma queixa e a gente disse, ele é surdo, né? E aí ela se sentiu ainda vítima de um processo, né, como, mas eu estou muito constrangida porque, né, vocês não me avisaram que ele é surdo, né? Tipo, onde você vive, meu amor, né? Que mundo é esse que você vive que você não sabe, né, que milhares de pessoas no Brasil têm alguma deficiência, né? Então, acho que é um pouco desse posicionamento que precisa ser muito firme da organização, porque você vai ganhar muitos clientes, mas em algum momento, alguns clientes podem optar não consumir o seu produto. Então, como é que você balanceia isso também, né? Porque se a gente está falando que é uma questão de business, como que a gente pensa? Esse tema é super desafiador. Então, a gente tem protocolos nas nossas lojas para proteger o nosso colaborador. Porque se eu tenho uma pessoa negra trabalhando, essa pessoa sofre racismo de um cliente, né? Numa sociedade extremamente escravocrata, que ainda acha que se eu vou, né, comprar alguma coisa, você é meu serviçal e você precisa fazer o que eu quero porque eu estou pagando. Eu tenho cliente que joga dinheiro, né, em cima de uma caixa, de uma pessoa, isso todo dia, né? A gente tem o nosso colega que trabalha com riscos, que eu digo, você não dorme, né? Não dorme, porque o celular, né, do cara, ele é o tempo todo dia, pelo menos 90 BOs são abertos, né? Então tem casos de polícia acontecendo agora, numa das nossas lojas, né? Porque um cliente não aceitou que um funcionário trans ou uma funcionária trans o atendesse, ou se sentiu desrespeitado porque foi tentar falar com nossos colaboradores, a pessoa é surda, e ela que fica constrangida ainda, né? Então, assim, esse desafio é muito sensível, esse tema, né? Porque isso, a gente precisa representar a sociedade, mas eu tenho uma sociedade que ainda não evoluiu, né? Que ainda não entendeu que o mundo já mudou. Né? E muitas vezes eu tenho essa conversa com a nossa liderança, porque a liderança muitas vezes, nesse foco no cliente, acaba ainda vitimizando ainda mais aquela pessoa que está no lugar de vulnerabilidade, né? Então a gente tem trabalhado muitos protocolos de proteger a vítima sempre, e a vítima é quem está sofrendo racismo, homofobia, transfobia, qualquer situação de agressão, né? Então é super delicado essa conversa ainda, né? E acho que isso é de um espaço de ser genuíno, né? Porque se a marca não tem isso como algo genuíno, que é isso que vocês estão trazendo, de realmente partir de dentro, de ser um trabalho interno da empresa e da empresa acreditar a um ponto que eventualmente vire natural para todas as empresas, se ela não tiver isso nela, ela não vai conseguir se posicionar, né? Às vezes, no primeiro consumidor que chegar ali, você vai acabar ferrando agredindo a vítima e não, de fato, apoiando a sua causa e levantando, de fato, o que você quer levantar, né? E eu acho que esse cenário ainda se torna ainda mais desafiador nesse momento tão binário que a gente vive, né? É muito polarizado, né? Certo e o errado. Mas é uma sociedade maniqueísta, né? Ou é de um lado ou é de outro. Então, isso realmente deixa ainda mais desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que é a questão de você entender tanto o seu valor e ser tão genuíno, como a gente vem falando, de você se posicionar e entender que, ok, você não vai agradar a todos. E você criar conexões reais com quem compartilha dos mesmos valores. Exato. E aí você cria... E é que nem as relações, né? Exato. E aí você cria essa conexão de marca com o consumidor, que muito provavelmente vai ser muito mais fiel, né? De fidelizar realmente ali naquele... É muito louco. Eu e a Isa trabalhamos juntos, né? E eu lembro que eu tinha acabado de entrar na empresa, no próprio Mercado Livre, e acho que foi o meu primeiro dia, né, Isa? Que eu entrei e a Isa falou assim, olha o que está acontecendo agora. Tinha acontecido um caso de racismo, né, de uma pessoa, uma usuária, o entregador foi levar a entrega e a usuária atacou, chamou por nomenclaturas racistas. E o posicionamento do Mercado Livre é, banimos a pessoa da plataforma. Simples, assim, é comprovado, ela é banida da plataforma. É isso, a intolerância, a discriminação, o desrespeito, ela deve ser uma crença, não é questionável. Então, o ponto que as meninas estão trazendo é, quando você tem um direcionamento claro para onde você vai, e que isso é inegociável, parte de um valor, é um princípio cultural, seja o nome que a gente quiser dar dentro dessas nomenclaturas corporativas, eu acredito nisso, então eu não posso titubear, porque às vezes... né? Eu vou perder um cliente, quantos outros eu estou beneficiando num ambiente de respeito? No final das contas é sobre respeito, apenas, né? Individualidade de cada um e que todo mundo seja respeitado. É incrível essa visão que vocês trazem. Eu acho que a gente tem conversado muito como sociedade, que é sobre respeito, que é sobre mudança, é sobre aprender.
Acho que essa visão que a Isa trouxe no começo, que é sobre saúde, eu acho que a gente discute pouco, né, sobre como essas pautas tratam saúde, assim, é sobre se sentir bem, se sentir saudável. Eu acho que a gente começa a entender e dar passos mais largos para entender como algo de fato natural, né, algo que parta de um sentimento genuíno e não que as marcas estejam fazendo só para publicidade, para marketing, para o que for. Tô olhando o nosso reloginho ali apitando, faltam 5 minutos para a gente acabar nosso tempo já. Eu queria puxar com vocês, a gente estava discutindo um pouco no começo ali que a gente tem hoje em dia as áreas estruturadas, pessoas que trabalham com isso, são especializadas nisso, mas para quem está assistindo a gente hoje, a gente tem analistas, coordenadores, supervisores, diretores, CEOs, gente de todas as áreas das empresas. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho, para a gente encerrar aqui, por onde a gente pode começar, por onde cada um que está assistindo a gente pode começar esse trabalho dentro das suas companhias e dentro, acho que é mais sobre, até expande o círculo ali das companhias, né, nas suas vidas. Por onde que eu posso começar? Onde eu posso ser o agente da mudança, né? Querem começar? Assim, começa com A, né? Por onde é acho que pensando em sociedade, a gente sempre discute muito isso de uma perspectiva humana, né? O assunto de inclusão, ele é um assunto humano. E a gente fala das corporações, muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas como que começa isso aqui? A gente fala, começa fora, começa dentro de casa. Quantas pessoas diferentes com quem você convive? Me dá, assim, quantas pessoas negras com quem você convive? Quantas pessoas, né, de uma diferente orientação sexual você convive? Quantas pessoas com deficiência você tem no seu círculo de amizades? Porque a empatia, assim, essa é uma crença muito minha, assim, o afeto faz a mudança. Geralmente você acredita na diversidade e inclusão, pode ver que quem começa um movimento é porque conhece, tem uma pessoa que ama perto, seja alguém na família, seja um amigo, alguém muito relevante. O movimento de diversidade e inclusão, ele começa pelo amor, pelo afeto. Muito difícil que seja pela dor. Então, isso traz uma visão mais genuína para dentro das empresas, para dentro das corporações. Então, como cidadão, busquem a diversidade, porque ela está aí, a gente só não está convivendo, é sair das nossas bolhas. Dentro das organizações, a gente falou um pouco disso antes no começo, existe uma escala, né, de mudança. Eu brinco que as empresas, a gente fala muito de CNPJ, mas a empresa é formada por CPFs, no fim das contas, né? São pessoas que tomam decisão, não é uma entidade, né? Então, assim, as pessoas fazem a diferença o tempo todo. O exercício que acho que a Isa trouxe, o que a Ju trouxe, não é uma pessoa, são todas pessoas caminhando na mesma direção. Então, se é um CEO, que ele fale sobre isso, que ele faça o trabalho dele de levar essa palavra. Mas é aquele exercício. Eu estou na minha posição hoje como diversidade e inclusão e faço a diferença nesse tema. A Ju, que está em publicidade, que está em marketing, olha o quanto ela transpira a questão de diversidade e inclusão para fazer o trabalho dela. Então, acho que é um pouco do que a Isa até trouxe aqui no começo. É isso, não querer fazer só parte do grupo de afinidade, é o que a gente mais... queria fazer parte do grupo de afinidade para fazer a diferença. A diferença está no dia a dia que cada um faz, na sua função, no seu trabalho, que é o que a gente falou, é sistêmico o processo. A gente, às vezes, acaba, como diversidade e inclusão, olhando, né, de cima, a gente está no helicóptero olhando todo e, às vezes, descendo para apagar o fogo daquela árvore que está pegando fogo. Mas essas árvores todas que estão aí, elas têm a possibilidade de fazer a diferença na sua atuação diária. Acho que é um pouco disso. Muito bom. Não, eu concordo 100%, né? Acho que esse pensamento realmente de que no fim do dia são pessoas trabalhando para pessoas. Exatamente. Já mostra o quanto é papel de cada um, independente da posição, da área, ter essa responsabilidade, né, de trazer. E eu acho que ainda mais o pessoal que está começando agora, né, início de carreira, tem um papel de mostrar para as pessoas que estão lá há muito tempo fazendo um modelo que funcionou durante muito tempo, que hoje não funciona mais. E que bom que não funciona mais. E são essas pessoas que podem mostrar ainda mais e ter essa discussão. Então, e que cada vez mais a gente consiga, sim, criar, amadurecer, ter áreas focadas nisso, mas terem as pessoas ali trabalhando no seu, né, nas suas pequenas atitudes em casa, no trabalho, nas relações, para conseguir fazer essa diferença. Então, eu mesmo, quando eu fiz esse movimento, muita gente me perguntou, mas por quê? Se tem alguém na família com autismo? Não. Tem muita gente lá que tem, realmente, você é movido, mas não. Eu senti que eu poderia, como profissional,
agregar nisso, e é uma causa que me encanta, assim, e quero continuar trabalhando em outras causas, e cada vez mais como trabalho faço parte de vários grupos de mulheres, enfim, tem discussões de debates que não necessariamente tem relação direta com a minha carreira, né? Mas eu, como indivíduo, quero trazer isso, e nessas trocas, aqui hoje eu aprendi muito com elas, que também vou levar e discutir isso em outras rodas de conversas, em outros ambientes. Então, eu acho que a mensagem aqui é isso, assim, não se conformar, sabe? Questionar, entender ambientes que você se sente mais confortável, com pessoas que você consegue trocar um pouco mais para começar a fazer esse movimento independente do tamanho da empresa que você tá, na categoria que você tá, na função e cargo. Acho que é papel de todo mundo. Muito legal, muito bom. No início você brincou que o meu cargo era complexo, né? Mas não é não, é super simples. Né? A Ângela sabe o quanto que eu sou curiosa e fuçona e quero estudar tudo, mas traduzindo, é gestão inclusiva, né? A gente sai um pouco dessa lógica de olhar para esse tema somente como pilares, né? Eu vou olhar para a pessoa com deficiência, ou para a mulher, ou para a pessoa negra, para a questão pilar, e a gente vai para uma questão estrutural. Né? Então, a gestão inclusiva, você perguntou por onde começar, né? Ela fala que o pilar para essa transformação é cultura, política e prática. Eu preciso ter esse tripé na base, né? Então, se eu não tenho uma cultura inclusiva, sabe aquela frase, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã? Então, você pode ter uma estratégia linda. Se a sua cultura não for inclusiva, a sua estratégia vai para o ralo, né? Então, cultura. Eu preciso ver será que a minha cultura está alinhada com o que eu quero fazer? As políticas da minha empresa reforçam que isso é um valor, que isso é um compromisso da minha organização? E por último, a prática. Só que o que a gente faz? Prática, 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 né? E a gente está vendo um monte de dinheiro de investimento indo para o ralo, pessoas frustradas com isso porque, não vai, né? O meu time mesmo muitas vezes fala, esse projeto não emplaca e tal, mas está alinhado com a cultura e com a política da organização? Então, acho que de forma metodológica, de forma muito prática, acho que é um pouco do que a gente conversava antes, né? Não é um tema que a gente deve tratar somente como voluntariado, né? E se tiver um projeto na minha área, você me chama. Mas comece com você, né? Como que eu, como a Ângela falou, como que eu, né, tenho me relacionado com as pessoas, né? Tem um livro chamado Como se tornar uma liderança inclusiva. É um livro bem simples, ele tem uma linguagem muito simples, da Jennifer Brown, que ela fala de um contínuo de liderança. Então, uma boa parte das pessoas ainda estão no nível inconsciente. Eu nem sei que isso é importante, né? Porque eu acredito que eu sou uma pessoa boa. Então, a sociedade é boa também. Ninguém está sofrendo discriminação, né? Eu tenho essa ingenuidade. E aí, depois eu começo a perceber que, o mundo está mudando. Eu vou para uma fase consciente, onde eu estouro essa minha grande bolha. E eu falo, onde eu estava? Né? Onde eu estava que eu não estava vendo isso, né? E eu começo a procurar informações sobre isso. Depois a gente vai para ela fala de um pilar ativo, né? Que eu começo. Já que eu sei que eu tenho um compromisso, que a sociedade não é tão justa assim, eu preciso me mexer, né? Então, eu preciso me movimentar e procurar formas de fazer essa mudança. Até que eu me torne uma liderança, independente do cargo que eu tenha, né? Liderança é muito mais sobre uma atitude, eu me torne uma liderança defensora. Onde eu estou, eu faço a diferença. Eu não preciso necessariamente estar conectado com algum projeto, mas é isso, eu sou da área de contabilidade. Como que eu posso garantir que na minha área o processo seletivo é equitativo? Eu estou olhando para pessoas diferentes para vir trabalhar comigo. Eu tenho um processo justo, as políticas da minha área refletem isso. Então, não necessariamente eu preciso estudar este tema. Os sistemas são acessíveis, né? Quando eu preciso fazer um reembolso, qualquer pessoa consegue fazer um reembolso. Exatamente. Né? Então, acho que é muito mais do que somente querer trabalhar com esse tema, mas ser esse tema, onde eu estiver. Né? E eu pensar, o que eu estou fazendo é inclusivo? Né? Eu estou atuando de uma forma justa e equitativa e todas as pessoas vão ter acesso a isso? Então, acho que é muito mais sobre isso. Né? Então, acho que começar saindo dessa zona de conforto, né? Muitas vezes, tem muita gente fazendo isso, eu não preciso me mexer, né? As coisas vão se resolver. Dizem que a equidade de gênero se resolve naturalmente em 200 anos? Né? Mas a gente não quer esperar isso, a gente quer ver isso acontecendo na nossa vida nessa terra. Então, acho que é um pouco sobre isso. Então, a gente começar a se mexer, estourar a bolha, falar, gente, é sobre mim também. Né? Porque provavelmente, se eu não estou me importando, é porque eu estou num grupo que estou me beneficiando desse privilégio. Né? Mas compartilhar privilégio não é ter menos privilégio. Pelo contrário, né? Numa sociedade inclusiva, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Né? Então, às vezes, a gente tem muito essa lógica da escassez, né? Se eu compartilhar, eu vou ficar sem. Não acredite nisso.
né? Se eu compartilhar, né? eu vou multiplicar muitas mais as possibilidades, né? Da riqueza de interagir com uma pessoa que pensa diferente, da riqueza de conviver, né? Com a diversidade humana. Que é isso, gente? Onde a gente está que a gente não está percebendo isso, né? Então é questionar, conversar com pessoas que torcem para outro time, né? Eu sei, gente, que isso é super tabu. Mas, se abre para isso, né? Bate um papo, come um churrasco, né? Ou quem for vegetariano, come uma salada, né? Com alguém que é do teu time rival, troca uma ideia, né? Então a gente fica só naquela mesma coisa e acha que o mundo é só isso, né? E a gente se ampliar para esse mundo que é incrível, é bom pra gente, a gente aprende, né? Dizem que para evitar o Alzheimer, a gente precisa buscar exercitar o nosso cérebro, né? Acho que ser inclusivo é esse exercício constante. E no livro é um contínuo, porque nem sempre a gente vai estar como defensivo, né? Às vezes para um tema, caramba, eu sei tudo sobre equidade de gênero, mas quando eu falo sobre etnia, eu não sei quase nada. Então eu volto lá para a base do contínuo. Então esse exercício é neurologicamente bom, inclusive. Você vai ter uma vida maior se você exercitar a inclusão, né, e esse processo de ser inclusivo. Estudar, aprender, exercitar e correr atrás. Cara, eu tô... A cabeça explodiu agora. Acho que essa última meia hora foi incrível, assim, pra gente trocar ideia, aprender. Foi super rápido, super... Passou voando. Acho que a gente podia passar um dia inteiro aqui conversando sobre isso. Acho que tinham tantas outras pautas pra gente trazer também, mas obrigado, Ângela, obrigado, Eza, obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também no dia de hoje. E tem mais RH Trust no dia de hoje. Continua com a gente.